Na maioria dos anos, o sistema solar interno recebe apenas um punhado de cometas. Mas no final de 2025, 7 objetos principais mergulham simultaneamente, incluindo o peso pesado interestelar 3 Ilas, que vai aumentando de tamanho a cada dia. Os astrônomos estão a cartografar este enxame sem precedentes, algo não observado desde o início dos telescópios modernos, traçando as suas trajetórias enquanto aceleram para além da Terra e do Sol num período apertado de 6 meses. Alguns especialistas antecipam que toda esta atividade pode até intensificar tempestades solares, e um destes visitantes poderia brilhar o suficiente para ser visto a olho nu. Mas por que razão tantos chegam ao mesmo tempo? E quanto perigo ou maravilha poderá trazer este engarrafamento cósmico? Vamos desmontar o calendário de cometas mais raro da nossa época. 7 cometas principais a lotar o sistema solar interno numa única estação é algo quase inaudito. Tipicamente, os astrônomos detetam 1 ou 2 cometas brilhantes que passam perto o suficiente para estudar em pormenor. Por vezes, 3 se as sondagens tiverem sorte. Contudo, um ano com 7, todos a entrarem em apenas alguns meses, é o tipo de acontecimento que se destaca mesmo nos registros de observação de um século inteiro. Desde o arranque das sondagens sistemáticas do céu, como Pan-STARRS, Linear e o próprio projeto Atlas, nenhuma estação igualou este nível de tráfego. A última vez em que as contagens de cometas se aproximaram destes números, os telescópios ainda gravavam em placas de vidro, e a maioria das descobertas surgia por acaso ou por rumores. Agora, não é só o número total que impressiona. Este enxame destaca-se porque não se trata de um fluxo lento ao longo de anos, é uma correria concentrada, com cada objeto a atravessar o sistema solar interno em sucessão rápida. Alguns vêm das regiões mais remotas, outros são regressos periódicos. E o 3 Ilas, nem sequer pertence ao nosso sistema solar. Esse coringa interestelar por si só seria noticioso em qualquer ano. Mas associado a outros 6 cometas de porte considerável, as probabilidades tornam-se quase nulas. Estatisticamente, o ano médio desde 2000 registrou apenas um cometa a atingir brilho visível a olho nu, com 2 ou 3 outros só acessíveis através de binóculos ou telescópios. Muitos anos passam sem mais do que bolas difusas e distantes. Mesmo em supostas chuvas de cometas, fases curtas em que vários objetos coincidem, números como 7 estão praticamente ausentes dos registros modernos. De acordo com os registros públicos do Minor Planet Cent, nenhuma estação desde o início da era digital acolheu mais de 4 cometas principais com periélio dentro de 2 unidades astronômicas. E isso sem contar o alinhamento eclíptico que este grupo exibe. Para contextualizar, as descobertas de cometas dispararam nas últimas décadas graças às sondagens robóticas que varrem os céus, mas a grande maioria revela-se tênue, distante ou efêmera. Os cometas brilhantes e acessíveis continuam a ser uma raça rara. A afluência de 2025 é tão invulgar que alguns astrônomos a descrevem como uma anomalia estatística, do gênero que só ocorre uma vez em várias gerações. É por isso que isto não é mera lista de objetos, trata-se de um fenômeno em si. Um verdadeiro enxame que questiona o ritmo habitual do sistema solar. Com tantos visitantes gelados a chegar quase em conjunto, os astrônomos encaram isto como um evento único de múltiplos atos. O foco mudou de interrogações sobre cometas individuais para o acompanhamento da sua coreografia coletiva. Como as órbitas, alinhamentos e encontros solares se podem entrelaçar ou sobrepor. É esta convergência rara que alimenta tanto o entusiasmo científico como a expectativa pública. Antes de mergulharmos nos detalhes do que significam periélio, conjunção superior e alinhamento eclíptico, vale a pena deter-nos na raridade de ver 7 cometas principais a partilhar o palco ao mesmo tempo. O C2022N2 Pan-STARRS assinala o início da estação de cometas de 2025, atingindo o periélio a 31 de julho a 3,82 unidades astronômicas do Sol. A sua trajetória distante mantém-no bem para lá de Marte, onde a luz solar é fraca e só os telescópios mais sensíveis conseguem seguir o seu avanço. O Pan-STARRS define o limite exterior do enxame,
um início discreto antes das chegadas mais impressionantes. O C-2025-R2 Swan surge em seguida, descoberto a 11 de setembro e dirigindo-se ao periélio apenas um dia depois, a 12 de setembro, a 0,50 unidades astronômicas. O ponto alto ocorre a 21 de outubro, quando o Swan passará perto da Terra a apenas 0,25 unidades astronômicas, cerca de 37 milhões de quilômetros. Esta aproximação tão próxima torna-o um candidato ideal para observação, sobretudo no céu de madrugada no hemisfério norte. O movimento veloz do Swan e a sua configuração proporcionam uma oportunidade rara para analisar em tempo real a interação de um cometa com o Sol e a Terra. O 414P estéreo contornará o Sol a 27 de setembro, com uma distância ao periélio de 0,52 unidades astronômicas. A sua órbita desce abaixo do plano da eclíptica, o que o torna um desafio para telescópios terrestres, frequentemente oculto pelo brilho solar. O cometa homônimo da missão estéreo adequa-se melhor a imagens obtidas por sondas espaciais. A sua trajetória baixa oferece uma perspectiva única para estudos solares. O C-2025-K1 Atlas chega depois, atingindo o periélio a 8 de outubro, a apenas 0,33 unidades astronômicas, mais perto do Sol do que Mercúrio alguma vez se aproxima. Esta passagem solar tão próxima implicará alterações rápidas no Atlas, tornando-o um alvo essencial para vigiar erupções e o desenvolvimento da cauda. A sua proximidade ao Sol colocá-lo-á no centro da atividade do enxame. O 3I Atlas, o visitante interestelar, atingirá a conjunção superior a 21 de outubro, passando atrás do Sol do ponto de vista da Terra. O periélio segue-se a 29 de outubro, a 1,36 unidades astronômicas, logo dentro da órbita de Marte. Com uma inclinação de cerca de 5, o 3I Atlas segue próximo da eclíptica, partilhando o céu com planetas e outros cometas. Durante vários dias, tanto o 3I Atlas como o Swan ocuparão posições cruciais para pesquisas sobre interações solares, embora nenhum seja facilmente visível. O C-2025-A6 Lemon atinge o pico no periélio a 8 de novembro, a 0,53 unidades astronômicas. O seu trajeto mantém-no visível no céu vespertino após o pôr do Sol, proporcionando uma das janelas de observação mais acessíveis do grupo. As previsões indicam que poderá chegar à magnitude 4 ou até 3,5, potencialmente visível a olho nu para observadores do norte no início de novembro. O 240 PNE completa a sequência, alcançando o periélio a 19 de dezembro a 2,12 unidades astronômicas. Como cometa periódico, é mais tênue e distante, mas a sua presença sublinha o estado congestionado do sistema solar interior no final do ano. O trajeto de cada cometa, a data do periélio e a relação com a eclíptica criam um calendário compacto, preparando o terreno para as interações solares subsequentes. As histórias dos cometas vão além de meros rastros cósmicos. São registros vivos das forças invisíveis que atuam no sistema solar. Quando um cometa se aproxima do Sol, a radiação solar aquece o seu núcleo, libertando gás e poeira que formam duas caudas distintas. Uma ampla e pálida cauda de poeira e uma estreita cauda iônica de cor azul elétrica. A cauda iônica, em particular, é uma ligação direta ao campo magnético solar. É composta por partículas carregadas arrastadas pelo vento solar, um fluxo incessante de plasma e campos magnéticos que se expira para fora do Sol a centenas de quilômetros por segundo. Mas a cauda iônica não é permanente. Pode ser quebrada num instante, um fenômeno designado por evento de desconexão da cauda. A física por trás disto assenta na reconexão magnética. À medida que o cometa avança pelo vento solar, por vezes depara-se com mudanças abruptas no campo magnético interplanetário, como uma ejeção de massa coronal ou a travessia da folha de corrente heliosférica. Estas não são transições suaves. O campo magnético pode rodar 90 ou mais em minutos, e quando isso ocorre, o ambiente de plasma do cometa não consegue acompanhar. A cauda antiga é solta, à deriva no espaço, enquanto uma nova começa a formar-se, perfeitamente alinhada com a nova direção do vento solar. Um dos exemplos mais dramáticos foi capturado em abril de 2007, quando a sonda estéreo observou uma CME a colidir com o cometa Encke. A cauda iônica foi cortada de forma limpa,
com uma lacuna visível a formar-se perto do núcleo e a cauda antiga a flutuar para longe, um caso de estudo clássico que correspondia simulações magneto-hidrodinâmicas quase quadro a quadro. Esses fenômenos não são incomuns durante o máximo solar. Com vários cometas mergulhando perto da eclíptica no final de 2025, as probabilidades de capturar uma desconexão ao vivo aumentam mais do que nunca. A cauda de poeira, por outro lado, sofre menos com essas tempestades magnéticas. Ela é influenciada pela luz solar e pela gravidade, não pelo magnetismo. Apenas as ejeções de massa coronal mais intensas conseguem alterar ou encurtar uma cauda de poeira, geralmente removendo parte da coma ou redirecionando o fluxo de material. Para a maioria dos observadores, as quebras repentinas e o recrescimento da cauda iônica são os sinais a monitorar. Um indício direto da energia inquieta do Sol em ação, inscrito em milhões de quilômetros de espaço. Os físicos solares acompanham esta enxurrada de cometas com uma combinação de expectativa e preocupação, e não só pelo espetáculo. Nos bastidores, um debate aceso discute o que estas passagens próximas podem implicar para o comportamento solar. Algumas equipas de investigação, em particular a equipa de modelação do NASA CCMC, defendem que o aumento súbito de plasma e poeira cometária, especialmente de cometas alinhados com a eclíptica, pode realmente impulsionar o Sol para erupções mais frequentes ou violentas. As suas simulações indicam que, quando um cometa ativo e denso atravessa a folha de corrente heliosférica ou penetra numa ejeção de massa coronal, a configuração magnética altera-se de forma abrupta, podendo desencadear um evento clássico de desconexão da cauda. Nestes modelos, as linhas de campo magnético do Sol envolvem o cometa, e se uma CME o varrer no ângulo certo, a cauda iônica parte-se, por vezes em meros minutos. As execuções MHD do CCMC sugerem que, com múltiplos cometas em cena, sobretudo no máximo solar, as chances de observar várias seções dramáticas de caudas multiplicam-se e que o plasma extra pode até fomentar novas instabilidades no vento solar. Contudo, nem todos estão persuadidos. As equipas do Solar Orbiter e da Parker Solar Probe baseiam-se nos seus próprios dados C2, afirmando que a maioria das perturbações nas caudas é bem mais subtil do que as previsões dos modelos. Elas registraram numerosos nós e curvas menores em caudas de cometas, que nunca evoluem para desconexões totais, mesmo em eventos de CME fortes. As medições de campo delas revelam que a turbulência em pequena escala, a reconexão microscópica e a variabilidade de fundo do vento solar intervêm todos, por vezes mais do que as CME chamativas. Na perspectiva delas, os ciclos magnéticos próprios do Sol e as inversões de campo em grande escala é que ditam o ritmo. Com os cometas a funcionarem mais como traçadores passivos do que como agentes ativos, elas alertam contra a superestimação dos riscos para satélites ou redes elétricas, sublinhando que, mesmo no evento ENC de 2007, o impacto operacional foi insignificante. Ainda assim, com taxas de CME previstas em 2 a 5 por semana, no máximo solar de finais de 2025, ambos os lados concordam num ponto. Trata-se de uma oportunidade única para testar as teorias em tempo real. Os responsáveis pela meteorologia espacial intensificam o acompanhamento e os cientistas cidadãos preparam uma campanha global. Se uma desconexão importante de cauda ocorrer enquanto um cometa estiver visível, observadores desde telescópios caseiros até naves espaciais estarão preparados para registrar. Por enquanto, o debate afiou o foco de todos. Cada nova CME, cada torção estranha numa cauda, pode inclinar a balança nesta disputa científica em curso. Quando os astrônomos traçaram pela primeira vez a órbita de 3I Atlas, os valores não encaixavam em nenhum padrão conhecido de cometas locais. A sua trajetória é hiperbólica, com uma excentricidade bem superior a 1. O que significa que não está apenas de visita, mas a atravessar sem regressar. Isso por si só já o distingue. Apenas 2 outros objetos, Oumuamua em 2017 e Boris em 2019, foram confirmados como interestelares antes dele. Mas o Atlas diferencia-se em mais aspectos. Medições iniciais do Hubble e do James Webb indicam um núcleo com dimensões entre 320 mm e 5,6 km de diâmetro.
Mas a coma, o halo de gás e poeira que liberta ao aproximar-se do Sol, já se estendeu para cerca de 700 mil km de largura. Isso equivale quase ao tamanho de Júpiter, e continua a alargar-se semanalmente. Ao contrário da maioria dos cometas, que passam éons presos nos confins exteriores do nosso sistema solar antes de realizar uma única passagem próxima do Sol, o Atlas provém de muito mais longe, provavelmente expulso de outro sistema estelar, transportando material forjado numa região cósmica distinta. A sua composição também se destaca. Os espectros mostram uma coma dominada por dióxido de carbono e outros gases voláteis, com vapor de água escasso e cianeto detetável apenas em traços tênues. Estas são assinaturas químicas raramente observadas em tal abundância nos cometas locais. O movimento do objeto é igualmente revelador. Entrou no sistema solar num ângulo acentuado, roçando a eclíptica por apenas cerca de 5, com uma velocidade que não deixa dúvidas quanto à sua origem estrangeira. O retorno científico é imenso. Cada observação oferece uma oportunidade para comparar os blocos de construção de sistemas planetários distantes com o nosso. E há mais em jogo do que apenas química. Enquanto o Atlas contorna o Sol, deixa para trás um rasto de poeira e detritos que a Terra poderá atravessar em 2026. Uma rara chance para as equipas de defesa planetária monitorizarem material interestelar de perto. A história do 13 Atlas ainda se está a desenrolar, mas já agora está a reescrever o que sabemos sobre os limites do nosso sistema solar. De finais de outubro a princípios de novembro de 2025, o céu abre uma janela rara para os observadores de cometas. Não é preciso equipamento avançado, basta uma vista clara e um pouco de pontualidade. O espetáculo inicia-se antes do amanhecer a 21 de outubro, quando o C2025R2 Swan se aproxima mais da Terra, passando a cerca de 0,25 unidades astronômicas. Mesmo com uns binóculos modestos, a cauda do Swan estender-se-á de forma impressionante até 2,5 vezes a largura aparente da Lua cheia. A sua cabeça brilha com magnitude 6 a 7, fraca, mas acessível a quem se levante cedo e perscrute o céu sudeste. Para a maioria das latitudes do norte, o Swan eleva-se a quase 40 acima do horizonte ao crepúsculo civil, tornando-se um alvo ideal para o pré-amanhecer. Nessa altura, o 13 Atlas deslizará para trás do Sol na conjunção superior. Embora os telescópios terrestres percam a visão, a ação transfere-se para o online. Observatórios solares como o coronógrafo LASCO C3 do SOHO mantêm a vigilância, capturando tanto o 13 Atlas como por vezes o Swan como pontos débeis em movimento contra a atmosfera externa do Sol. Estas transmissões em tempo real estão abertas ao público. Qualquer pessoa pode participar na busca por alterações súbitas, erupções ou até um evento de desconexão da cauda provocado por uma tempestade solar. No início de novembro, o C2025A6 Lemon roubará as atenções no céu noturno. As previsões indicam uma luminosidade de magnitude 4, possivelmente até 3,5, suficiente para ser visto a olho nu em locais escuros, especialmente para observadores no hemisfério norte. O Lemon posiciona-se baixo no sudoeste após o pôr do sol, com a sua coma e cauda a ganharem brilho a cada noite à medida que se aproxima do periélio a 8 de novembro. Para muitos, este será o cometa mais fácil de observar em anos, seja com binóculos, um telescópio de jardim ou simplesmente os olhos. Esta é uma estação para sair e testemunhar o sistema solar em movimento. As melhores noites para observação são 21 de outubro para a passagem do Swan e de 6 a 12 de novembro para o auge do Lemon. Para os cometas próximos do Sol, os coronógrafos mundiais servem de janela, a um mero clique no browser. Prever cometas é uma lição de humildade. Por mais dados que cheguem, todos os anos as estimativas de brilho variam até 2 magnitudes, por vezes mais. Um cometa aguardado para brilhar a magnitude 3 pode desiludir-se a 5 ou 6, enquanto um novato fraco e ignorado pode explodir de repente, superando todas as expectativas. Estas surpresas dependem de fatores que nenhum modelo consegue fixar por completo. O tamanho dos grãos de poeira, a composição dos gelos, a forma como a luz solar penetra uma crosta que pode ter metros de espessura. Mesmo com os melhores modelos termofísicos, uma pequena variação no aquecimento solar ou uma fratura oculta pode alterar a narrativa da noite para a noite. Para o 13 Atlas, as incertezas vão ainda mais fundo.
O seu núcleo pode medir apenas 300 dVm ou chegar aos 5 km. As restrições atuais do Hubble e do JWST delimitam o intervalo, mas o tamanho real continua evasivo. A dominância da coma pelo dióxido de carbono é evidente nos espectros. Contudo, o catálogo exaustivo de substâncias voláteis e partículas de poeira permanece inalcançável. Na ausência de uma identificação robusta de água ou de gases comuns, cada conjunto fresco de informações reformula as hipóteses em curso. O aspecto inabalável reside no fato de que as projeções se transformarão continuamente, inclusive para lá do periélio. Projetando o futuro, as sondagens vindouras, nomeadamente o LSST do Observatório Vera Rubin, oferecem perspectivas de detetar mais destes elementos imprevisíveis. As observações sistemáticas de todo o firmamento vão identificar corpos tênues e velozes que atualmente escapam à detecção. Ainda assim, no período do LSST, o conhecimento científico será influenciado tanto pelas surpresas imprevistas quanto pelas antecipações dos modelos. Para já, a recomendação mais sensata é contemplar os céus com abertura mental e preparar-se para o imprevisível. 3. E-Atlas, com a sua extensa coma de dióxido de carbono, avaliada em mais de 700 km de diâmetro, sobressai pela proveniência interestelar e pela composição enigmática. Enquanto os cientistas prosseguem no acompanhamento destes corpos, o agrupamento de 2025 desafiará e alargará a nossa percepção do modo como os cometas se comportam e interagem com o Sol, contribuindo com um capítulo inédito para a narrativa contínua do nosso sistema solar.